Olá, bem-vindo ao canal Camila Farmas. E nós chegamos aqui na nossa última etapa de entrevista com a Fernanda Batista da Silva sobre análise de risco. Nós começamos com uma entrevista com a explicação do conceito de risco, da aplicabilidade de risco na área da saúde, principalmente no processo de logística e distribuição. Depois, nós tivemos vídeos específicos sobre as etapas para se implementar um risco, as ferramentas que podem ser utilizadas, como se construir um plano de ação de sucesso. E agora, efetivamente, nós vamos ter um exemplo de um case de sucesso de uma análise de risco de transporte relacionada ao atendimento da RDC 430. Então, fica aqui comigo, acompanhe esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que ele vai estar muito relacionado com as atividades que você tem aí na sua empresa. Fernanda, bem-vinda. Muito obrigada por tudo que você já trouxe de contribuição aqui para o canal. Eu também estou aqui aprendendo cada dia mais, cada vídeo um pouco mais com você sobre análise de risco. E hoje vamos conversar sobre esse tema. Como que a gente faz este processo de análise de risco ser real dentro do transporte, principalmente dentro desse mercado de medicamentos de carga seca, né, que a gente está tanto discutindo. Bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso canal. Obrigada, espero contribuir mesmo para que todos consigam, né, iniciar e ter sucesso aí nessa fase, né, que a gente está aí para tomar decisões e conseguir mapear, qualificar e tudo mais, tomar boas decisões aí. Temos bons cases, né, Camila? Fizemos juntas, né? Alguns. Fernanda aí sendo a nossa especialista dentro dessa atividade, fizemos alguns cases. Eu acho que é importante a gente entender aqui, começando a discutir um pouquinho do case, é importante entender que a análise de risco, nesse momento, ela está sendo muito requerida e muito relacionada aos produtos de carga seca. Porque quando a gente trata de produtos perecíveis, a gente já tem uma definição prévia. Geralmente os laboratórios eles já têm isso muito bem definido. Se vai ser um veículo refrigerado, se vai ser uma embalagem, qual o tipo do elemento refrigerante. Então, isso tudo, pelo que eu analiso, isso já está mais sedimentado dentro da área farmacêutica. A grande discussão era a respeito dos medicamentos, continua sendo a respeito dos medicamentos que são classificados de carga seca e, eventualmente, alguns medicamentos de 15 a 25 que, na etapa do transporte, eles entravam como uma mercadoria de carga seca. É mais ou menos isso que você também tem sentido das atividades do mercado? Sim, sim. A dificuldade de iniciar até, né? Eu acho que o mercado não estava preparado para essas mudanças, né? E ainda tem uma inércia aí, né, Camila, em relação a executar esse trabalho de forma efetiva, para que realmente a gente consiga ter resultados mais assertivos, né? Então, eu acho que trazer alguns cases talvez possa abrir um pouco a mente, né, dos seguidores do Camilas Farmas, para poder ele começar a pensar o que pode ser, quais os itens, né, que pode vir a dar errado aqui no meu processo, né? Lembrando que cada processo é único. Por mais que falou tudo vai na agora. mesma rota, mas são de empresas diferentes, né? São processos diferentes, eu preciso analisar com o critério específico da minha empresa. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que um ponto que a gente pode trazer é a questão da análise da rota, no sentido de entender qual é a rota. Então, é por onde eu começo. Então, eu começo a mapear. Então, saio daqui, eu tenho o produto, tais produtos, né, uma lista de produtos que a gente vai falar um pouquinho sobre essa análise. Então, tem esses produtos, vai para tal cliente lá no Pará.
Então, eu vou mapear por onde vai passar. Aquela empresa vai pegar, vai coletar meu produto aqui, vou entregar lá, mas eu vou parar 1, 2, 3 vezes. Beleza. Então, eu fiz esse mapeamento. Então, eu vou estudar o que pode acontecer de errado durante esse processo. Quanto tempo eu demoro e também quais são as possibilidades de mudanças de temperatura que podem acontecer de ponto a ponto. Então, muitas vezes se escolhe, né, pelo conhecimento do processo, se escolhe em fazer uma análise por regiões. Também, né? também. Então, assim, vai sendo decisões que você vai tomando ali. Então, vamos fazer uma análise do Nordeste, uma do Norte, uma do Sul, uma do Centro-Oeste e Sudeste. Beleza, então vão ser 5 análises. As principais regiões. Então, eu vou pegar, no Norte, quais são as cidades que eu faço entrega? Então, eu vou analisar qual que é a mais longa, qual que eu tenho mais paradas. Então, eu vou ver todos os pontos, as dificuldades que eu tenho, né? As possibilidades de erro, até em termos, é mais longe, mas eu entrego ali uma vez a cada 3 meses. Exato. Então, será que eu devo considerar tanto? Ou o volume de entrega é importante. Também. Então, tem várias questões onde eu defino esses critérios, e aí é o famoso requerimento de usuário. A gente tem um requerimento de usuário para transporte. Qual que é meu sistema de transporte? Entendeu? Então, eu preciso partir dali. Se você não tem um requerimento de usuário para atividade de transporte, deixa escrito aqui no canal, porque pode ser um vídeo complementar em algum momento da Fernanda trazer como é que isso se constitui na prática. Não esquece, hein? Deixa aqui se você não tem. Então, Camila, eu vou analisar toda essa rota e ver quantas vezes e quanto tempo eu tenho possibilidade de sair da minha temperatura. Da temperatura preconizada pelo produto. Tá. Se é a temperatura que está registrada, ou se eu tenho ainda, além disso, eu tenho uma estabilidade adicional, eu tenho uma estabilidade de excursão, tudo isso precisa ser analisado. Então, ao final de cada rota ou de cada pool de rotas, vamos dizer assim, por região, por exemplo, eu posso chegar a tomar uma decisão em relação a isso. Sim. Então, naquela região, eu não passo da temperatura preconizada. Então, eu não preciso trabalhar uma ação, eu não preciso implementar uma ação muito robusta ou muito custosa em termos financeiros para aquela região, né? Porque não vai sair. Mas para outra... Pode ser que seja imediata essa ação. Eu preciso de algo imediato. Por quê? Porque ela altera muito em relação à temperatura do produto. Isso. E aí eu posso ou gerar uma solução para a rota em si ou para um produto específico. Era aí que eu ia chegar contigo. Porque no case de sucesso que a gente está trazendo aqui hoje, nós tivemos algumas informações coletadas, né? Conheço porque participei com a Fernanda deste projeto em específico. Nós tivemos informações coletadas de rotas, junto com o parceiro logístico, aí me corrija, aí me complemente, né? E no final da análise, nós chegamos a alguns produtos com criticidade para algumas regiões que precisavam desse trabalho mais pontual. Então, não necessariamente as rotas críticas que vieram no resultado inicial do seu parceiro logístico, quando é ele que faz ou quando você mediu a rota diretamente, aquele resultado no começo desse mapeamento de rotas, ele ainda não é decisivo para que aquela rota efetivamente é crítica para o seu produto, não é isso? Exatamente. No geral, Camila, eu preciso pensar que em trabalhar um sistema de transporte que cubra a temperatura do meu produto, aquela temperatura registrada. Isso é o geral. Por quê? Porque eu preciso da margem de tempo para os processos finais. Certo. Também, porque no final, a probabilidade de, lá no consumidor, lá na casinha dele, de ter uma excursão, vamos dizer assim, que ele nem sabe o que é isso, mas dele colocar lá no armário, é mais comum. Você não pode consumir todo esse tempo aqui, né? A cadeia, ela pensa dessa forma, né? Certo. De que eu preciso dar esse tempo para a cadeia final. Então, eu não posso pegar e falar assim, não, eu posso ter tantas horas, então... Tá dentro ainda. Eu gastei
50 horas e ele podia ficar 50 horas. Eu não posso fazer isso, eu não posso pensar dessa forma. Sim, sim. Então, o ideal é eu buscar uma solução que me garanta, né, dentro da temperatura do produto. Mas eu consigo priorizar, eu consigo identificar dentro da minha análise aonde eu estou com maiores problemas. Sim. Seja a temperatura alta ou baixa, né? Alta ou baixa, e que eu não tenho até estabilidade de excursão para aquilo. Também entendeu? pode ser um então, outro ponto a se considerar. São pontos que eu preciso colocar no papel e para demonstrar para uma autoridade que, olha, aqui eu ainda tenho condição de manter o produto no mercado, o meu risco está aqui, onde nesse momento eu estou medindo, eu estou colocando meus esforços para resolver. Então, nesse sentido, é que eu consigo, né, fazer essa priorização. Não quer dizer que isso aqui que eu estou fazendo é o mais correto, vamos dizer assim, mas eu consigo justificar para priorizar esse outro, que eu preciso mudar, por exemplo, de embalagem. Sim, pode ser uma conclusão. Ou de mudar de prestador de serviço. Então, assim, é por isso que a análise de risco, ela nos ajuda muito, né? Porque eu não preciso fazer para tudo nesse momento. Eu posso tomar decisões baseadas nos riscos, né? E tá certo também. Tudo bem, né? Tá certo também. Dentro deste processo, lista pra gente rapidamente quais foram os tópicos que embasaram essa análise de risco que foram levantadas junto com a empresa. Foi um projeto que nós realizamos como uma consultoria parceira nessa análise de risco, certo? Então, nós recebíamos muitas informações, né? Sim. Quais foram as informações principais para começar esse processo de análise de risco que a gente recebeu na época? A análise... Pode variar, né? Pode variar de uma empresa para outra. Esse é um case de uma situação específica que a gente compartilhou. E qual foi a ferramenta que foi utilizada para este projeto? Tem como compartilhar com a gente os stakeholders que participaram dessa reunião de análise para a construção, né, das informações e da análise de risco ali efetiva, né? Além da qualidade, óbvio, que é a base de tudo, tinham representantes de outras áreas que participaram dessas discussões, porque não foi uma reunião só, eu acredito, né? Foram várias. Não acompanhei todas, mas acredito que foram várias reuniões. A qualidade, com certeza, está em todas, mas sempre que possível vem a logística, né? Tá. Então, ela não é 100%, mas ela participa bastante. Algumas vezes participa pessoas do controle de qualidade. Também chegaram a participar. Por quê? Porque no final, normalmente pode ter uma análise do produto. Tá. Isso vai depender de que fase que a gente está. Se a gente está mapeando, se está qualificando, aí às vezes precisa fazer essa análise, precisa fazer a leitura do termohigrômetro, e aí vai, né? Então, assim, às vezes por conta das informações de estabilidade também. Então, assim, aí vem P&D, às vezes, áreas, também pode participar. Sim. Neste caso específico, teve P&D, só controle de qualidade. Só. E, às vezes, vem regulatórios também. Regulatórios. Por quê? Porque ali pode ter informações importantes lá do registro que outras pessoas não tenham. E aí a gente consegue também consolidar essas informações para poder fazer análise de risco, né? Algumas vezes, muito poucas, tá, Camila? Mas já aconteceu da gente conseguir trazer um terceiro. Tá. Não é fácil, mas acontece. Depende muito da relação que tem, né? Entre o cliente e o fornecedor. Mas pode acontecer, e se acontecer é ótimo, muito bom mesmo. E como resultado de preencher essa análise do risco, né? Fazer todo esse levantamento inicial, colocar tudo isso dentro dessa ferramenta, a partir daí foi estabelecido um plano de ação e uma possibilidade de redução dos riscos identificados? Sim. Chegou-se a essa conclusão? Sim, sim. Isso é preciso ser feito, né? Então, para a gente conseguir concluir, assim que termina ali a análise, a gente já define um plano de ação e faz a redução do risco. Nessa fase de redução do risco, depois que definiu aquele plano de ação, às vezes nem vem a equipe toda mais, porque não precisa mais. Já consegue, a gente já tem a noção, né, do processo ali, então a gente só faz
uma prospecção e, a partir dali, a gente já define, já faz o relatório para a gente concluir. Aí já é algo um pouco mais rápido, né? Não demora muito, a fase mais demorada mesmo, que precisa de muita energia é nessa primeira fase da identificação dos riscos e da análise. E qual foi a conclusão final? O que saiu de produto, de resultado dessa análise de risco, desse case que a gente está compartilhando aqui? Camila, no final, o que acontece? Desse processo propriamente dito, porque foi muito focado no mapeamento de rota, certo? Tá. Então, nesse caso, teve a mudança de um sistema de transporte para o determinado produto. Então, assim, eu acho que um dos pontos mais importantes de uma tomada de decisão... Um grupo de produtos foi para um produto. Sim, porque é ele que... Era o crítico. Era o crítico. Então, se passasse por aquela rota, ainda sem um sistema controlado, ele poderia, né, ter um impacto muito grande, né, em relação à qualidade e chegar até no paciente. Então, a gente conseguiu fazer essa sugestão, né, porque não tinha implementado ainda, mas foi a prospecção da ação implementada e também a questão de avaliar o sistema de monitoramento, né, porque a empresa tinha um sistema de monitoramento, só que não utilizava. A empresa terceira não utilizava, né? Ela passou a implementar. E aí ia ser discutido contratualmente, ver valores e tudo mais para fazer essa implementação. Por isso que, às vezes, a gente precisa revisar, porque nem sempre a decisão ainda foi tomada ali. Ela, né? Só foi mapeada ali. Ela foi assim, olha, a gente precisa monitorar. Uma possibilidade é implementar com o terceiro, mas tem outras possibilidades. Então, a primeira foi aquela. Se a primeira não foi, vai tentar outras. Às vezes, vai ficar inviável financeiramente e aí vai precisar tomar outras decisões, entendeu? Mas por isso a gente revisita, é importante isso, principalmente nesse momento que está... Por estar frágil, por ter muitos riscos, né? Então, a gente revisitar e ver se deu certo aquilo, né? Porque ia ser uma discussão, uma conversa, uma tomada de decisão ainda, ia ter várias coisas ali para acontecer, propriamente dito. Não era naquele momento. Às vezes está tão assim... inicial ainda, processo, né? Que eu ainda não consigo bater o martelo, Entendi. né? Mas eu já consigo assim... Já levar que aquilo precisa acontecer. Vamos fazer uma análise financeira para ver se flui? Então, a coisa vai andando, acontecendo. E aí eu defino. Aí eu vou lá no final, olha, revisitar, né? Em 6 meses ou em tanto tempo. Isso é importante. E no final desse processo, saiu algum procedimento como resultado? Então, quando a gente finaliza o processo, esse especificamente ainda precisava implementar algumas coisas, né? Mas, ao final, a última ação é a de implementação do procedimento de transporte, principalmente, né? Existem outros procedimentos, Camilo. Por exemplo, o procedimento de monitoramento. Também. Se eu estou implementando o sistema de monitoramento... Preciso padronizar internamente como isso vai ser feito. Naturalmente, eu preciso fazer, né? Então... Mas, minimamente, eu vou sair desse processo com o procedimento de transporte. Não tem como... né, fazer tudo isso e depois não padronizar. Né, eu acho que a gente está num momento em que já não temos mais essa dúvida da importância desse procedimento. Claro, com né? certeza. Então, você tem um procedimento de transporte? Não tenho. Né? Numa empresa de transporte ou numa empresa de distribuição... que está precisando contratar esse transportador, né? Tem que acontecer, né? E aí não tem um procedimento, não tem uma diretriz. Tem que ter. Isso aí não faz sentido. Então, assim, no final, a gente precisa sair com esse procedimento. Precisa acontecer. Principalmente a partir daquelas decisões que já iniciaram ali. Pode até não ser ainda o melhor procedimento do mundo, mas ele já vai ter um mínimo de informações com base em decisões ali de uma equipe, de uma discussão feita
com a equipe multidisciplinar, né? Então, acho que... Isso é um dos pontos mais importantes. É muito né? importante. E para a gente encerrar, Fernanda, eu acho importante aqui a gente contextualizar um ponto que você falou que ficou muito evidente para mim. A gente precisa desconstruir essa dificuldade, né? Porque no momento que a gente vê, nossa, a gente tem que fazer essa mudança, a gente precisa qualificar as rotas, a gente precisa controlar a temperatura. A ideia é que a gente vai ter que fazer para tudo, né? E a análise de risco, ela nos proporciona na verdade, ela nos proporciona uma vantagem aí, né? Uma flexibilização no sentido de que se eu conheço meu processo, eu vou conseguir implementar às vezes, pontualmente, em algum momento. E não vou ter que fazer tudo. Então, vamos perder o medo, né? De fazer análise de risco. De fazer análise de risco, de conhecer nosso processo. Porque, às vezes, a gente sabe que tem algum lugar ali que vai dar ruim, né? Que vai dar problema. Mas, depois que a gente começa a entender o processo como um todo, a gente, às vezes, consegue uma solução muito mais simples do que efetiva. Se fosse... Né, nesse momento que a gente né? que a gente se assusta e acha que vai precisar fazer para tudo. E então, às vezes para tudo, às vezes ele não é nem viável economicamente. Com certeza. Então é isso que eu falo, não tenha medo. Vai dar certo. Fernanda, muito obrigada. Acredito que esse case ajuda a principalmente entender, né, que dentro da cadeia como um todo, dentro do grupo de produtos como um todo, dos fornecedores como um todo, a análise de risco ela é importante para definir essa criticidade, né, essa prioridade de onde começar a fazer esse trabalho da RDC 430 ou de onde continuar, porque às vezes o fornecedor já tem uma base de informações para nos dar, mas a gente ainda não sabe muito bem o que fazer com aquilo, né? Eu te agradeço imensamente. A gente hoje encerra aqui o nosso grupo de entrevistas e particularidades sobre análise de risco, mas se você ainda tem dúvidas, deixa escrito aqui pra gente, porque eu trago a Fernanda de novo, porque esse tema ele é um tema sem fim. Espero que você tenha gostado dessa série de entrevistas. Se você deixou de assistir algum dos vídeos, volta lá, assiste. E se esse tema é importante para você, não se esquece, se inscreve no canal, porque assim como nós tivemos esse tema, nós vamos ter muitos outros que também vão ser importantes para você. Até a próxima!